Investir passivamente. Uma estratégia simples, no entanto poderosa, que foi popularizada por John Bogle, um dos fundadores da Vanguard, e que escreveu este magnífico livro, que eu recomendo vivamente. No entanto, o que é isso de investir passivamente? Ora, investir passivamente é comprar o mercado de uma forma simples, com um baixo custo e com o foco no longo prazo. Ora, vamos esmiuçar aqui um bocadinho esta frase. Comprar o mercado. O que é que isto quer dizer? Ora, existem vários tipos de ativos. Temos as ações, temos as obrigações, temos as commodities, como por exemplo ouro, prata, petróleo, etc. No entanto, aquilo que o Sr. John Bogle quer dizer com o mercado é comprarmos um conjunto. Porquê? Porque ficamos logo diversificados. E aqui entra a questão os índices. E existem vários tipos de índices. E a ideia aqui qual é? É nós investirmos de uma forma simples nesses índices. Que índices é que eu estou aqui a falar? Por exemplo, nós temos o índice SP500, que investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Nós temos o índice MSCI World, que investe nos 23 países desenvolvidos a nível mundial. Temos, por exemplo, o FTSE All World, que vai investir em países desenvolvidos e emergentes. Aqui, claro que estamos só a falar do ativo ações, mas também podemos misturar aqui um bocadinho. Ou seja, existem, por exemplo, fundos, e aqui foge-se um bocadinho do fundo do índice, mas podemos investir de uma forma simples no mercado na mesma, mas em dois tipos de ativos diferentes. Como, por exemplo, este fundo, este ETF da Vanguard Life Strategy. Eu até já fiz um vídeo sobre estes fundos, que, por exemplo, este tem 80% em ações e 20% em obrigações. E existem outros tipos, como, por exemplo, 60% em ações, 40% em obrigações, etc. Se queres saber um bocadinho mais sobre estes fundos, podes pesquisar aqui neste vídeo. Mas a ideia aqui é muito simples. É comprar estes índices. E, como eu acabei agora de mostrar, nós podemos comprar através de fundo. Portanto, a parte simples será isto. Ou seja, eu compro uma unidade de participação deste ETF, por exemplo. Uma unidade custa 14,01€ e eu estou alocado ao índice SP500, no qual eu estarei a investir nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E depois falamos da outra parte da questão, que é os custos. E, por exemplo, eu ao estar a investir neste fundo, tenho um custo que já está deduzido dentro do próprio fundo, portanto, eu não vou ter que estar a pagar nada, o fundo é que se paga a ele próprio, de 0,03%. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que por cada 10.000€ investidos, eu terei um custo de 3€. Portanto, é muito, muito baixo. E os custos, atenção, interessam. Vocês reparem aqui, vamos imaginar que eu faço um investimento de 10.000€ no SP500 e não faço nenhuma contribuição mensal. Durante 10 anos, quero só deixar estes 10.000€ a render no SP500 durante 10 anos. Vou pôr aqui a taxa média do SP500, que anda à volta dos 10%, e vou pôr aqui um delta de 1%. Vou fazer aqui calcular. Agora reparem bem, se eu continuar nos próximos 10 anos a ter os 10%, significa que aqueles 10.000€ terão transformados em 25.937. No entanto, se rendesse 9%, reparem que iria descer para 23.673€. 1% só. E quanto mais tempo tiver a render, neste caso, vamos por aqui 30 anos, por exemplo. Reparem que ao fim de 30 anos, esses 10.000€ teriam sido transformados em 174.494, mas se fosse a 9%, esse valor era reduzido para 132.676€. Portanto, os custos interessam. As comissões de compra, as comissões de venda, impostos, etc. Tudo isso interessa. E tudo isso tem influência na rentabilidade que nós vamos ter neste tipo de estratégia. E depois a última parte da frase, que era o foco no longo prazo. O que é que isto quer dizer? Esta estratégia funciona muitíssimo bem quando nós pensamos em longo prazo, ou seja, vários anos. Isto não é uma estratégia para 1, 2 ou 3 anos.
Porque no curto prazo, especialmente em ações, existe volatilidade. E em 3 anos nós podemos fazer um investimento hoje de 10.000 euros e daqui a 3 anos esse mesmo investimento valer menos 20%, ou seja, serem transformados em 8.000 euros. No entanto, no longo prazo, as coisas mudam. Porque reparem aqui no gráfico do SP500. Ou seja, nós temos muitos altos e baixos, como nós podemos ver aqui, mas no longo prazo subiu. Por isso é que o foco será sempre o longo prazo. Com isto, para nós podermos usufruir da melhor forma desta estratégia de investimento passivo, o Sr. John Bogle partilhou algumas regras. E eu quero passar essas regras para ti. Inclusive, partilhando também a minha experiência. Então, primeira regra: investir no índice com o objetivo de seguir o mercado. E eu quero colocar aqui o foco no seguir o mercado. Ou seja, eu não quero ter um rendimento superior nem abaixo do mercado. Eu só quero seguir o mercado. E o que é que isto significa? Bom, significa, por exemplo, eu comecei a investir aqui mais ou menos em 1998. Por acaso não comecei a investir no SP500, comecei a investir. O meu primeiro investimento até foi um fundo de investimento em obrigações. Isto porque na altura não havia o conhecimento que existe neste momento, não existiam corretoras online. Investir em ações era tremendamente caro. Eu investia em ações, mas investia com muito dinheiro. O meu primeiro investimento, para teres uma ideia, foi na EDP e foram cerca de 10.000 euros. Porquê? Porque as comissões eram muito altas. Nós estamos a falar uma comissão de compra já na altura na ordem dos 5, 6 euros. Portanto, estar a investir 100 euros por mês a 5, 6 euros por cada compra era insuportável, não dava. Mas, nos dias de hoje, isso é perfeitamente possível porque os custos baixaram imenso. Mas, voltando aqui à história de 1998. Ou seja, se eu tivesse investido com as condições que existem hoje num índice SP500 e tivesse vindo por aqui, então o objetivo de seguir o mercado é ir comprando aqui. Independentemente se o mercado está a atingir um topo ou se está a baixar e atingir um fundo. Não interessa. Compra-se sempre. Ok? Porque o nosso objetivo é seguir o mercado. Ou seja, às vezes eu vou comprar caro, outras vezes eu vou comprar barato. O que faz com que nós tenhamos aqui uma média. E aí é que se chega a tal média dos 10% ao ano de que o SP500, por exemplo, tem. Portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que eu estarei sempre a investir de uma forma consistente, independentemente da situação económica que se vive. Porque vamos ter booms económicos ao longo do tempo, vamos ter booms económicos, vamos ter recessões, vamos ter crescimentos moderados e até vamos ter alturas em que a economia simplesmente não se mexe. Portanto, vamos apanhar um pouco de tudo. E, como nós sabemos que a longo prazo a economia cresce, é natural que as empresas que mexem com a economia também elas cresçam. Ora, segundo aspecto, ou segunda regra que nós devemos aplicar aqui no investimento passivo, é elaborar um plano. E atenção, eu aqui não falo como elaborar o plano, não falo aquilo que as corretoras neste momento oferecem para automatizar esses investimentos. Eu até nem estou muito de acordo com aquilo que as corretoras estão a fazer, mas isso é um tema para outro vídeo. Mas é bom que exista um plano pela nossa parte para tentar automatizar absolutamente tudo. O facto de nós termos um plano, termos automatismos, faz com que a gente logo separe uma coisa, que é o quê? É não meter as emoções ao barulho. Ou seja, se eu no meu plano digo que eu estarei a investir num índice SP500 através deste ETF aqui, por exemplo, o SPDR SP500, cujo ticker é o SPYL, e eu vou investir todos os meses 100 euros neste ETF. O que é que está a acontecer? Ora, independentemente da situação do mercado, eu vou lá e coloco os meus 100 euros. Foi isto, os 100 euros porquê? Porque é o valor que, por exemplo, eu consigo investir dentro do meu orçamento familiar, que eu consigo disponibilizar para fazer um investimento. Eu faço esse investimento dos 100 euros, independentemente da situação económica do mercado. Portanto, eu defini aqui uma pequena regra. E o que é que isto significa? Ora, independentemente se eu estou aqui numa situação como foi esta das .com, a bolha, que o preço ficou
extremamente alto para aquilo que eram os ganhos do SP500, quer dizer que eu comprei o SP500 nesta altura caro. Mas não interessa, eu comprei. O meu foco não é o presente, o meu foco é o longo prazo. Porque até repara aqui numa coisa. O facto de eu ter comprado aqui no pico, para o dia de hoje, ganhei 332% e aqui não estou incluindo os dividendos. Aquilo que eu estou a fazer aqui, e nós aqui estamos numa situação de euforia no mercado, em que tudo está positivo, até é uma situação que está muito semelhante àquilo que se passa hoje. Basta só nós colocarmos dinheiro no mercado e as coisas estão tremendamente positivas e o dinheiro cresce. Portanto, mas eu não sei como é que vai acontecer a nível do futuro. Eu não tenho uma bola de cristal para adivinhar. Portanto, em 2000, eu sei que depois a bolha arrebentou das .com e o mercado desceu e depois tivemos em 2001 o 11 de setembro, que fez ainda o mercado descer mais. Portanto, eu não sei o que é que vai acontecer no futuro. Mas há uma coisa que eu sei, a nível de longo prazo, por exemplo, o SP500 cresce e a nível de economia global também ela cresce. Portanto, eu vou investir aqui. E no meu plano, eu então ponho aqui que são 100 euros por mês. No entanto, o plano não pode ser assim tão simples. Quando eu falo aqui em plano, criei este automatismo para, independentemente das emoções que eu tiver a sentir mediante aquilo que está a acontecer no mercado, eu me separar e simplesmente executar o plano. Porque isso é que é o importante, é executar o plano. Até porque não deve ser nada fácil. Nós estamos aqui nesta altura em que já vamos com cerca de 2 anos a investir e o mercado só desce. E essa altura pode voltar outra vez a acontecer no futuro. Ok? Não sei quando, não tenho a bola de cristal, mas pode voltar a acontecer. E, portanto, não é fácil nós estarmos a viver estas alturas. Por isso é que é importante nós termos esse plano e simplesmente executar o plano. Está bem? E quando nós estamos nestas alturas aqui, em que as coisas estão más, em que só há más notícias, é bom que nós investimos nestas alturas, porque quer dizer que estamos a comprar mais barato. E depois, o plano não se pode cingir somente a isto. Né? Eu falei há um bocadinho de investirmos 100 euros por mês, mas não é somente isso. Porquê? Porque 100 euros hoje valem mais do que 100 euros, por exemplo, daqui a 10 anos. Então, o que é que nós podemos adicionar no nosso plano? Nós podemos dizer que eu vou investir este ano 100 euros, mas no próximo ano, porque eu vou ter um vencimento superior e, dada a estrutura do meu orçamento familiar, vou investir e vou aumentar em 5%. E agora reparem aqui nesta diferença. Por exemplo, eu aqui investi, vamos fazer aqui, zero. Vamos investir então 100 euros durante 30 anos, com a estimativa que é aquilo que é o SP500, 10%, e vamos então calcular que valor é que nós vamos ter. Portanto, vamos ter 197.392 euros, ok? Mas podemos fazer isto de uma maneira diferente. Ou seja, vamos ter então 10% durante 30 anos e vamos investir 100 euros, mas todos os anos vamos aumentar 5%. E agora vamos ver aqui qual é o valor que nós temos. Portanto, esta pequena alteração no meu plano fez com que eu atingisse o valor de 356.351 euros. E depois, dentro do próprio plano e no investimento passivo, nós temos, e aqui já entra um bocadinho a minha experiência, 3 fases. Temos a fase de acumulação, em que nós estaremos sempre continuamente a investir, por exemplo, no índice SP500, e depois vamos ter uma fase de proteção. Em que é que esta fase implica? Implica o seguinte: vai haver uma altura lá à frente em que os nossos 150 euros ou 200 euros mensais já não vão mexer muito naquilo que é o efeito juro composto. Porque reparem aqui, ao fim de 30 anos, 356 mil euros. Se eu tiver uma rentabilidade média de 10% ao ano, e atenção, quero referir e sublinhar aqui o médio, porque vai haver anos menos bons e anos muito bons. Este ano, 2024, foi um ano que no SP500 foi muito positivo, ou está a ser positivo. Reparem que no year to date, o SP500 está aqui com 28%, o que é fantástico, é muito bom. Portanto, significa que para eu ter uma média de 10% vai existir anos em que vai ser exatamente o oposto. E eu tenho que estar dentro do meu plano, tenho que prever
esses mesmos anos. Aliás, até posso adicionar aqui mais uma regra no meu plano. Sempre que o mercado tenha descido 20% ou 30%, posso tentar aumentar o valor mensal para aproveitar essa queda de mercado e comprar o SP500 mais barato. Mas como eu estava a dizer, temos a parte de acumulação, mas também temos a parte de proteção. Portanto, se eu tenho aqui agora, neste momento, 300 mil euros, eu agora não vou investir mais no índice, porque não vale a pena, porque se agora crescer 10% ao ano, quer dizer que para o ano eu vou ter 330 mil. Ou seja, os meus 150 ou 200 euros não vão mexer muito no valor final. No entanto, eu posso investir também passivamente em outros ativos que me permitam proteger aquele bolo que eu tenho do SP500. E eu aí poderei estar a falar, por exemplo, em obrigações, em fundos monetários, em commodities, por exemplo, no ouro, porque geralmente o ouro sobe muito quando existe quedas de mercado. E então eu poderei começar, dentro do meu plano, qual será a altura em que eu vou começar a proteger esse meu património. Para depois entrarmos numa terceira fase. E essa terceira fase é o quê? É usufruir do portfólio. E vai haver certas alturas em que eu estou a usufruir do portfólio e vão existir aquelas quedas. E aí eu não vou mexer, não vou levantar dinheiro do SP500, mas vou, dentro da outra parte que eu fiz de proteção, vou usufruir dessa parte de proteção do património. Temos aqui outra regra que é estar dentro do mercado é melhor do que estar a entrar e a sair do mercado. Nós não temos uma bola de cristal para saber o que é que vai acontecer ao mercado. Por exemplo, eu, na minha opinião, acho que o SP500 neste momento está caro. Isto significa que o SP500 vai cair em breve? Não, não significa isso. E depois, o estar a entrar e a sair do mercado traz aqui uma série de desvantagens. Que é o quê? Primeira desvantagem são as comissões. Portanto, eu comprei, gastei uma comissão de compra. Neste momento, nós conseguimos investir em algumas corretoras de uma forma gratuita. Por exemplo, na XTB, permite-nos isso. Mas até quanto tempo é que isto vai continuar? A Degir também também permitia fazer compras de ETFs de uma lista que eles consideravam lista de favoritos gratuitamente e neste momento paga-se comissões. Portanto, não sei até que ponto é que a XTB no futuro vai poder garantir essas comissões gratuitamente. Mas temos as comissões de compra, depois temos as comissões de venda e depois temos também impostos e outras comissões que possam existir no futuro. Por exemplo, eu até sei que há bancos que cobram comissões para receber dividendos. Portanto, não sei até que ponto é que no futuro isto também não poderá passar para as corretoras online. Portanto, daí que investir passivamente num fundo de índice acumulativo para o longo prazo pode se tornar muito mais positivo. Mas, se eu vou tentar adivinhar aquilo que vai acontecer no futuro, vou estar a jogar um jogo em que eu sou o perdedor. Porque reparem, eu em 2023 fiz um vídeo em que eu disse que o SP500 estava caro. E vou continuar a dizer que ele continua caro. No entanto, de 2024, nós bem sabemos o que é que aconteceu ao SP500, né? Cresceu 28%. E depois, nós não sabemos o que é que o futuro nos vai dizer. Ou seja, vamos imaginar que eu estou aqui, outra vez do exemplo de quando eu comecei, em que toda a gente dizia que o mercado estava em bolha, o mercado estava em bolha. E eu comecei a investir aqui. Cheguei aqui, estou com 2% de ganho. E depois o mercado começa a descer. E eu, entretanto, penso assim, epá, não, eu vou vender, porque o mercado vai continuar a descer. E então vendo e já estou a perder 12%. E depois, daqui para aqui, o mercado continua a descer, eu fico todo contente, porque não perdi mais, ok? Mas, no entanto, paguei comissão de entrada, a comissão de venda, etc. E depois o mercado começa outra vez a entrar aqui numa fase em que começa a subir e eu volto outra vez a investir. E eu aqui todo contente, entretanto começa a atingir o pico e depois volto outra vez a descer. E eu, com medo, vou voltar a vender. E então só ganho aqui 6% neste meu investimento. Ora, acontece que se eu tivesse continuado aqui a comprar por aqui abaixo, a longo prazo, por isso é que é importante dar tempo a esta estratégia,
reparem o investimento que eu teria a ganhar, 451%. E depois comprava aqui nesta zona, 465. E depois, não sei se conseguiria comprar aqui embaixo, no fundo, mas provavelmente havia aqui um ponto qualquer que eu iria comprar, um mês qualquer, e aqui já estaria com 570% de lucro. Ou seja, o facto de eu ter comprado aqui caro não impediu que eu tivesse aqui um bom ganho. Porquê? Porque eu depois comprei também quando estava barato. E o facto de eu ter estado sempre dentro do mercado fez com que eu não tivesse comissões de venda. E não corri o risco de vender no momento errado. Porque, vamos imaginar aqui que eu estou aqui todo contente, entretanto o mercado, vem aqui a invasão da Rússia na Ucrânia, não é? Em 2022, em que o SP500 desceu mais de 20%. E se eu calho a vender com este acumular de tudo, com este acumular de que eu venho por aqui acima, e imaginando que eu, por exemplo, tenho aqui 100 mil euros, e se eu calho a vender, então ainda vou pagar 28% de imposto sobre esses 100 mil euros. Ou seja, grande parte dos meus ganhos vão desaparecer em imposto, o que é outro erro. Portanto, nesta situação, como nós não sabemos o que é que vai acontecer no futuro, e como existem comissões e como existem impostos a pagar, o melhor é estar dentro do mercado. E depois, como outra regra, é investir continuamente em conhecimento. Isso é fundamental. Principalmente nesta área dos investimentos, investir em conhecimento pode nos fazer aumentar e muito a nossa rentabilidade. Porque nós vamos saber o que estamos a fazer. Ou seja, eu há bocadinho falei das 3 fases do investimento passivo: acumulação, proteção e usufruir do portfólio. Ora, quando eu estiver na minha fase de proteção, eu tenho que ter conhecimento para saber que tipos de ativos é que eu quero implementar. Não é? Será que eu vou comprar obrigações? Será que eu vou comprar um ETF que distribua dividendos? Por exemplo, eu já fiz também um vídeo sobre este ETF, Fidelity US Quality Income, em que o seu foco é em empresas que distribuem dividendos, mas têm aqui algum fator de sustentabilidade desse mesmo dividendo. E eu posso depois querer aceitar a volatilidade, por exemplo, deste ETF, porque é um ETF na mesma de ações, mas, no entanto, o facto de estar mais focado em dividendos, eu vou usufruir desses dividendos. E psicologicamente é muito mais fácil para mim, numa fase de proteção, investir neste ETF do que estar a investir no ETF de acumulação, né, porque vou estar a receber dividendos. Né? E que, na fase em que eu estou a usufruir do portfólio, eu posso não tocar no meu ETF do SP500 porque ou existiu uma queda de 30% ou 40% e eu não quero vender naquela altura. E posso usufruir aqui, porque fiz o investimento na fase de proteção, num ETF como este género, ou em ETFs de obrigações, que também podem distribuir de juros, ou seja, que tipo de ativos é que eu investi de uma forma passiva que me permita proteger o SP500 e eu possa usufruir sem estar a vender. Né? Eu até posso, por exemplo, aumentar o meu fundo de emergência para 3 ou 4 anos. Né? Mas agora, para eu fazer isto, eu preciso de conhecimento. E investir conhecimento é até ao dia em que nós partimos deste mundo. Portanto, se nós obedecermos aqui a estas regras, a probabilidade de nós virmos a ter sucesso a longo prazo é, eu não direi de 100%, mas é acima dos 90% de certeza absoluta. E com a vantagem de termos praticamente batido todos os fundos de gestão ativa. E agora tu perguntas e bem, Aurélio, está bem, então mas se isso é assim tão bom, e se funciona assim tão bem, por que razão é que toda a gente não faz isso? Ora, a razão é muito simples. É que nós somos seres humanos. E como tal, temos emoções e temos uma tendência para queremos resultados imediatos. Nós queremos gratificações imediatas. Não é? Eu não quero estar a investir 1000 euros e ter que esperar não sei quantos anos para ver os meus 1000 euros a dobrar para 2000. Eu quero investir 1000 euros e daqui a 2 ou 3 meses já ter 2000 euros. Nós, como seres humanos, somos assim, mas a realidade não é essa. Nós temos que ter paciência. E o que é que eu quero dizer com isto? Esta estratégia tem um processo simples. A execução é que é difícil. Daí ser importante nós termos o plano. Porque se nós
executarmos o plano, nós sabemos que o objetivo está lá à frente. E depois, nós também, como seres humanos, lá está, temos muita mania de focarmos no objetivo e não na jornada para atingir esse objetivo. E nós temos que fazer o contrário. Nós temos que nos focarmos na jornada, no processo, né, na execução de fazermos esta estratégia, porque sabemos que o objetivo lá à frente vai ser atingido. Portanto, eu espero que tenha trazido valor com todas estas regras. E já sabes, se trouxe, dá aquele gosto, se não és inscrito, inscreve-te. E eu despeço-me então com um forte abraço e bons investimentos.